Fala pessoal, bem-vindos ao canal do Professor Jean. Hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre geometria analítica e o tema da nossa aula é condição de alinhamento de três pontos. Ou seja, nós vamos aprender a identificar quando que três pontos estão alinhados, ou seja, quando que três pontos vão estar em cima da mesma reta. Quando isso acontecer, nós vamos dizer que esses pontos são colineares. Então sempre que vocês ouvirem a expressão pontos colineares, isso quer dizer que são pontos que estão sobre a mesma reta. Beleza? Então, para isso nós vamos considerar três pontos. Um ponto A, um ponto B e um ponto C, de coordenadas XA, YA, XB, YB e XC, YC, respectivamente. Esses três pontos, pertencem à mesma reta. Beleza? Que é essa reta que eu chamei de R aqui, A gente, para fazer esse estudo, nós vamos separar em três casos. O caso 1 é o caso onde a reta R ela não é paralela a nenhum dos eixos coordenados. Lembrando, quem são os eixos coordenados mesmo? É o eixo Y e o eixo X. Esses são os eixos coordenados. Tudo bem? Então, no nosso primeiro caso, a reta R ela não é paralela a nenhum dos eixos e os três pontos são distintos, ou seja, eles são diferentes uns dos outros. Então, nós temos o ponto A diferente do ponto B, o ponto A diferente do ponto C e o ponto B diferente do ponto C. Os três pontos são diferentes. Tudo bem? Então, vamos observar aqui o nosso esboço agora. Então, nós temos três pontos, o ponto A, o ponto B e o ponto C. O ponto A ele tem coordenada XA e YA. Então, esse pedacinho aqui, tem comprimento igual a XA. E esse pedacinho aqui, tem comprimento YA. O nosso ponto B ele tem coordenada XB e YB. Então, esse comprimento mede YB e esse comprimento todinho aqui mede XB. Então, de forma análoga, nós temos, o ponto C com coordenadas XC, que é esse cara aqui, e YC, que é esse cara aqui. Então, nós vamos ter esse comprimento aqui medindo XC e essa altura aqui, esse comprimento medindo YC. Conseguem perceber os triângulos aqui, ABD, ABD. É esse triângulo aqui, E o triângulo BCE, que é esse triângulo aqui, eles vão ser triângulos semelhantes. Por que eles são triângulos semelhantes? Observe esses dois ângulos aqui, que eu vou chamar de alfa e esse aqui eu vou chamar de beta. Nota comigo que os dois triângulos já possuem um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. Então, se eu concluir que esse ângulo alfa é igual a esse ângulo beta, pelo caso de congruência ângulo-ângulo, esses triângulos vão ser semelhantes. E realmente, o ângulo alfa é igual ao ângulo beta. Observe esse exemplo. Aqui nós temos duas retas, uma reta que eu vou chamar de T e uma reta que eu vou chamar de S. Bom, e essas duas retas, elas estão sendo cortadas por uma terceira reta aqui, transversal, que eu vou chamar de W. Então, vou chamar essa reta aqui de W. Agora, observe que quando nós temos, duas retas paralelas cortadas por uma transversal, o ângulo alfa e o ângulo alfa', eles são ângulos que nós chamamos de ângulos correspondentes. E que propriedade que o ângulo correspondente tem? Eles possuem a mesma medida em graus. Então, o alfa e o alfa', eles vão possuir a mesma medida. Vamos voltar para a nossa imagem agora. Bom, aqui, observe essa retinha aqui, pontilhada. Essa e essa segunda reta pontilhada aqui em cima, que passa pelos pontos A e pelos pontos B. Então, nós temos duas retas que são paralelas, cortadas pela reta R, que é transversal às duas. Isso aqui vai cair exatamente no caso que a gente acabou de ver. Logo, a gente conclui que o ângulo alfa e o ângulo beta, eles são ângulos correspondentes. Se eles são ângulos correspondentes, eles possuem a mesma medida em graus. Então, pessoal, agora eu concluo que o triângulo ABD, ele tem um ângulo reto e um ângulo alfa. E o triângulo BCE, ele possui um ângulo reto e um ângulo beta, mas o beta é igual ao alfa. Então, eles possuem dois ângulos iguais. Então, com isso, eu concluo que esses dois triângulos são semelhantes. E quando dois triângulos são semelhantes, eu sei que lados homólogos, ou seja, lados correspondentes, são proporcionais. Note que os triângulos ABD e BCE são semelhantes. Então, nós vamos ter a seguinte relação. O segmento AD dividido pelo segmento DB, ou seja, o segundo maior lado do triângulo, o maior cateto, do triângulo, dividido pelo menor cateto, AD dividido por BD, vai ser igual. Vamos pegar o segundo triângulo agora. O maior cateto do segundo triângulo, que é o BE, dividido pelo menor cateto, que é o
EC. Então nós temos essa relação. Quando dois triângulos são semelhantes, os lados correspondentes são proporcionais, ou seja, eles estão na mesma proporção. Tudo bem? Então, ó, de novo, o AD dividido pelo BD tem que ser igual ao BE dividido pelo CE. Então agora nós vamos substituir o AD e o DB e o BE e o EC pelas suas respectivas medidas, né? Pelos seus respectivos comprimentos. Então, ó, quanto que mede o AD? O AD é esse pedacinho aqui, ó, que eu vou destacar aqui agora. Então, ó, como que eu faço para medir esse pedacinho aqui? Isso aqui, vocês concordam comigo que é todo o pedaço XB menos esse pedacinho XA? Se eu pegar todo esse comprimento aqui, ó, que é o XB, e tirar esse primeiro comprimento aqui, eu vou ter exatamente esse pedacinho aqui, ó. Concordam comigo? Então, ó, esse pedaço aqui, que é o comprimento de AD, ele mede XB menos XA, que é o que está aqui, ó. XB menos XA. Agora, de forma análoga, nós vamos ver quem que é o segmento DB. O DB é esse pedacinho aqui, ó, que eu vou indicar aqui agora, ó. O DB vai ser esse pedacinho aqui, ó. E como que eu faço para calcular esse pedaço? Bom, usando o mesmo raciocínio, né? Eu pego o YB, que é todo esse pedaço aqui, ó, até o eixo X, e tiro esse pedacinho aqui, ó. Vai sobrar exatamente esse segmento BD, que é o que eu quero. Então, ó, o BD vai ser YB menos YA. Então, eu representei aqui, ó, o BD é YB menos YA. Agora, nós queremos saber o comprimento BC. Então, vamos lá, ó. Então, BC é esse pedacinho aqui, ó. Então, de novo, ó, o segmento BE, ele vai ser o XC, que é todo esse pedaço aqui, menos o XB, que é todo esse pedaço aqui, ó. Então, quando eu pego o tamanho total e tiro esse tamanho aqui, que é o XB, eu vou obter exatamente esse pedacinho aqui, né, ó. Que é exatamente igual ao comprimento BE, que é o que eu quero. BE igual ao XC menos XB. Faltou agora somente o segmento EC. Então, o segmento EC é esse cara aqui, ó. Como que nós fazemos para calcular? Bom, da mesma forma, vai ser, ó, o YC, que é toda essa altura, menos o YB, que é esse pedaço todo aqui, ó. Então, eu concluo que o EC, ele vale YC menos YB. Tá aqui, YC menos YB. Bom, agora é fazer conta, pessoal. Então, ó, nós temos a seguinte relação: XB menos XA dividido por YB menos YA igual a XC menos XB dividido por YC menos YB. O que nós vamos fazer agora é multiplicar em x essa igualdade, ó. Então, eu multiplico em x. Então, ó, eu vou ficar com XB menos XA, tá aqui, vezes YC menos YB, tá aqui, igual. Agora eu vou ficar com XC menos XB, tá aqui, vezes YB menos YA, tá aqui. Então o que nós vamos fazer agora é distribuir, fazer distributivo. Então, ó, o XB vai multiplicar o YC e o YB. E o XA vai multiplicar o YC e o YB. Da mesma forma, nós vamos ter aqui no segundo membro, ó, XC vezes YB, XC vezes YA. XB vezes YB, XB vezes YA. Então, são essas continhas que nós vamos fazer agora. Então, ó, vamos seguir aqui com o nosso raciocínio. Então, ó, XB vezes YC tá aqui. Menos, porque eu tenho menos aqui, ó. XB vezes YB. Então, menos XB vezes YB. Então, menos XA vezes YC tá aqui. Agora, menos com menos vai virar mais. Então, mais XA vezes YB. Tá aqui. Agora, no segundo membro, XC vezes YB menos XC vezes YA. Menos XC, menos XB vezes YB tá aqui. E, de novo, menos com menos vira mais. Então, mais XC vezes YA. Perdão, mais XB vezes YA. Tá aqui. Então, agora observe o seguinte. Nós temos menos XB YB desse lado e menos XB YB desse lado. Então, esse cara aqui, ele simplifica com esse cara aqui. Eles vão se cancelar. Agora,
o que nós vamos fazer é colocar todo mundo de um lado só da igualdade. Então, ó, todo mundo que está no segundo membro vai passar para o primeiro membro trocando o sinal. Então, quem está positivo passa para o primeiro membro sendo negativo, e quem está negativo passa para o primeiro membro sendo positivo. Então, vamos lá, ó. Quando a gente passa o XCYB para o primeiro membro, vai ficar menos XCYB. Tá aqui, ó, menos XCYB. Quando a gente passar o XCYA para o segundo membro, ele vai passar positivo. Então vai ficar XCYA, tá aqui. E quando a gente passar o XBYA para o primeiro membro, como ele está positivo aqui, ele vai passar negativo. Então vai ficar menos XBYA, tá aqui, ó. Então a nossa igualdade pode ser reescrita como XAYB mais XBYC mais XCYA menos XCYB menos XBYA menos XAYC igual a zero. Por que igual a zero? Porque no segundo membro da minha igualdade não sobrou ninguém. Todo mundo que tinha aqui foi passado para o primeiro membro subtraindo. Ou somando, né? Mudando o sinal de acordo com o que eles estavam aqui, ó. Se tivesse positivo, passava negativo. Se tivesse negativo, passaria positivo. Então, resumindo, no segundo membro não sobrou ninguém. Por isso que ficou zero. Aí eu vou chamar essa equação aqui de 1. Agora, o que nós temos que perceber, ó, observe que toda essa expressão aqui, ó, XAYB mais XBYC mais XCYA menos XCYB menos XBYA menos XAYC é exatamente o valor desse determinante, ó. O determinante formado pelos pontos XAYA, XBYB, XCYC e a terceira coluna, elementos iguais a 1. Então, toda essa expressão que nós vimos aqui em cima, ó, horrível, né, que parece ser uma expressão horrível, na verdade ela é o valor desse determinante aqui, ó. XAYA1, XBYB1, XCYC1. Então, no lugar dessa galera aqui, ó, eu vou trocar por esse determinante e vou chegar à seguinte conclusão. Então, ó, no lugar daquela galera toda, eu troquei pelo determinante. Então, nós podemos escrever que XAYA, XBYB, XCYC e a terceira coluna com elementos 1, isso tem que ser igual a zero. Porque nós vimos que essa equação aqui, que representa o valor do determinante, ela é igual a zero. Então, ó, dados 3 pontos de coordenadas XAYA, XBYB, XCYC, e eu perguntar quando que esses pontos vão ser colineares, então a condição para que isso aconteça é exatamente essa. O determinante formado por esses pontos tem que ser igual a zero. Se o determinante for zero, os pontos são colineares, ou seja, os pontos vão estar sobre a mesma reta. Se o determinante for diferente de zero, então os pontos não vão ser colineares, ou seja, eles não vão estar sobre a mesma reta. Então esse foi o primeiro caso, o caso onde a reta R ela não é paralela a nenhum dos eixos coordenados. Agora nós vamos estudar o segundo caso, que é o caso onde a reta R é paralela a algum dos eixos coordenados. Ou ela vai ser paralela ao eixo X, ou ela vai ser paralela ao eixo Y. Então, ó, se R for paralela ao eixo X, o que vai acontecer com a coordenada Y do ponto? A coordenada Y do ponto vai ser sempre igual. Então, o YA vai ser igual ao YB, que por sua vez vai ser igual ao YC. E o determinante D vai ficar da seguinte forma, ó. XA, YA, 1. XB, YA1. Por que aqui vai aparecer o YA também? Porque eu sei que o YB é igual ao YA. Ó. Então a segunda linha vai ficar XB, YA1. E a terceira linha vai ficar XC, YA1. Por que apareceu o YA aqui? Porque eu sei que o YC é igual ao YA. Tudo bem? Para entender melhor, eu fiz um esboço geométrico para a gente ver o porquê que acontece isso. Então, pessoal, ó, aqui está o caso onde o R é paralelo, essas duas barrinhas aqui, ó, diagonais, significa que é paralelo. Então, ó, a reta R é paralela ao eixo X. Ou seja, a reta R e o eixo X não tem pontos em comum. Isso, né? Em outras palavras, é isso que quer dizer ser paralelas. Então, pessoal, ó, observe o seguinte. Se eu pegar um ponto A aqui, ele vai ter uma coordenada XA e uma coordenada YA, certo? Se eu pegar o XB, ele vai ter uma coordenada XB e uma coordenada YB. Mas perceba que o YB, ó, ele está exatamente à mesma altura que o YA. Então o YB, ele é igual ao YA. E a mesma coisa vai acontecer com o XC, ó. Se eu tenho um ponto C, ele vai ter uma coordenada XC e ele vai estar à mesma altura aqui, ó, dos pontos A e B. Então o YC também vai ser igual ao YA. Por isso que aqui no determinante apareceu o YA em todas as linhas, ó.
Exatamente porque eu concluí que o YA tem que ser igual ao YB, que tem que ser igual ao YC. Tudo bem? E tem uma propriedade de determinantes que diz que quando eu tenho duas linhas ou duas colunas proporcionais, o valor desse determinante é igual a zero. Observe que, ó, se eu pegar a coluna 3 e multiplicar essa coluna por YA, eu chego exatamente na coluna 2, ó. Então essas duas colunas, elas são proporcionais. Então, como as duas colunas são proporcionais, por uma propriedade dos determinantes, eu concluo que esse determinante aqui vale zero. Então, de novo, se a reta for paralela ao eixo x, de novo eu tenho que os pontos serão colineares se o determinante formado por eles for igual a zero. Beleza? Agora nós vamos analisar o terceiro e último caso, que é quando a reta R é paralela ao eixo y. O que vai acontecer quando a reta R for paralela ao eixo y? Nós vamos ter que o XA é igual ao XB, que é igual ao XC. E o determinante novamente ficará da seguinte forma. Ó. Nós temos XAYA1. De novo aqui, ó, o XB não é igual ao XA. Então aqui no lugar onde seria o XB eu vou trocar por XA. Então vai ficar XAYB1. E no lugar do XC, como eu sei que o XC é igual ao XA, eu vou trocar por XAYC1. Observe que a terceira coluna e a primeira são proporcionais. Por quê? Para eu sair de uma e chegar na outra, basta que eu multiplique a terceira coluna por XA. E eu vou conseguir todos os elementos XA aqui. Então elas são proporcionais. E pela mesma propriedade de determinantes que eu citei ali anteriormente, se eu tenho duas colunas ou duas linhas proporcionais, o determinante vale zero. Então, novamente, ó, se R for paralelo ao eixo Y, então o determinante vai ter colunas proporcionais e ele vai valer zero. Então eu concluo que se a reta R não for paralela a nenhum dos eixos, o determinante formado pelos pontos vai ser zero, que é o primeiro caso. Porém, se ela for paralela a qualquer um dos outros eixos, nós concluímos que o determinante também vai valer zero. E com isso nós podemos enunciar o seguinte resultado. Ó. Se A, B e C são colineares, então o determinante formado pelos pontos XAYA, XBYB e XCYC e a terceira coluna formados por elementos 1, esse determinante tem que ser zero. Então, ó, quando eu tiver três pontos e perguntar qual é a condição para que esses três pontos sejam colineares, basta você calcular esse determinante e verificar. Se ele for zero, é porque os pontos são colineares. Se o determinante for diferente de zero, é porque os pontos não são colineares. Beleza, pessoal? Então é isso. E a volta também é verdadeira. Se esse determinante aqui é zero, então os pontos são colineares. Vale a ida e vale a volta desse resultado. Beleza? E agora nós vamos fazer dois exercícios de fixação. Então, ó, o primeiro exercício ele pede para a gente verificar se os pontos abaixo são colineares. Então, o que a gente tem que fazer? Calcular aquele determinante. Então, ó, observe que o ponto, nós temos aqui o ponto A, o ponto B e o ponto C. Então, o ponto A ele tem aqui a coordenada XA e a coordenada YA. O ponto B ele tem a coordenada XB e YB. Lembrando que o X é sempre a primeira coordenada, o Y é sempre a segunda. E aqui nós temos o XC e o YC. Então vamos lá, vamos calcular o nosso determinante. Então, ó, lembrando que o determinante ele é formado pelos pontos XA, YA e 1. XB, YB e 1. E para terminar o XC, o YC e o 1. Então é esse determinante que a gente vai ter que calcular e verificar se o valor desse determinante é zero ou diferente de zero. Para que eles sejam colineares, o determinante deve ser igual a zero, conforme a gente aprendeu. Então tudo bem. Então, ó, esse aqui é o determinante D, né? Então vamos representar aqui na frente de novo o determinante D, substituindo os valores agora. Então, ó, quem que é o XA, quem que é o YA? 3 e menos 5. Então aqui eu tenho 3, aqui eu tenho menos 5, o XB é menos 3, o YB é 3, o XC é menos 1 e o YC é menos 2. E na última coluna nós completamos com 1. Então, ó, vamos resolver pelo método de Sarros. Então a gente vai copiar as duas primeiras colunas aqui na frente, certo? Então, ó, vamos repetir o 3, o menos 5, o menos 3 e o 3,
e o menos 1 e o menos 2. E fazer o cálculo desse determinante agora. Então lembrando, ó, que quando a gente faz no sentido da direita, o sinal fica mais. Então, ó, a gente tem que pegar sempre 3 elementos para fazer o produto. Ó. Então o sinal fica mais e aqui o sinal fica menos. Então vamos lá. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 1, 9. Então 9 mais. Menos 5 vezes 1, menos com mais, menos, né? Então menos 5 vezes menos 1, menos 5. Menos 5 vezes menos 1 fica 5 positivo. Então mais 5. 1 vezes menos 3, menos 3. Menos 3 vezes menos 2, menos com menos, mais. Então fica 6. Mais 6. Agora, quando eu faço o produto para cá, para a esquerda, nós trocamos o sinal. Então nós vamos ter, ó, esse cara aqui negativo, esse cara negativo e esse cara negativo. Então, ó, menos 1 vezes 3, menos 3. Menos 3 vezes 1, menos 3. Mas como eu tenho que trocar o sinal, passa a ficar mais 3. Não pode esquecer de trocar o sinal. Menos 2 vezes 1, menos 2. Menos 2 vezes 3, menos 6. Como tem que trocar o sinal, fica mais 6. E a terceira linha, a terceira diagonal que nós vamos fazer o produto vai ficar 1 vezes menos 3, menos 3. Menos 3 vezes menos 5, mais 15. Quando eu troco o sinal, fica menos 15. Agora observe que 9 mais 6 é 15. E 15 menos 15 é 0. Então o resultado desse determinante vai ser 6 mais 5, 11, mais 3, 14. 14 é diferente de 0. Logo, então nós concluímos que A, B e C não são colineares. Então A, B e C não são colineares. É só fazer isso. Bem simples, né, pessoal? Agora o exemplo B eu coloquei de propósito. Então essa aqui foi a letra A. Então essa aqui foi a letra A. Agora a gente vai resolver a letra B. Se você perceber uma coisa muito interessante nesse exemplo B, você não precisa nem fazer conta. Então, ó, vamos montar o determinante aqui, ó. Aqui nós temos o XA e o YA, o XB e o YB. E para finalizar o XC e o YC. Então nós vamos montar esse mesmo determinante. Então, ó, nós vamos ter 5, 0. E a última coluna, 1. Aí nós vamos ter 5 e menos 3. E a última coluna igual a 1. E depois 5 e 13. E a última coluna igual a 1. Pessoal, então aqui está o nosso determinante. Observe que a primeira coluna e a terceira coluna são proporcionais. Ou seja, a primeira coluna é a mesma coisa que 5 vezes a terceira coluna. Ó. E por essa propriedade que a gente viu, ó, quando nós temos colunas proporcionais no nosso determinante, quanto que vale o determinante? 0. Então, ó, como nós temos colunas proporcionais nesse determinante, o resultado desse determinante é 0. E como o determinante vale 0, nós concluímos o quê? Que os pontos A, B e C são colineares. Então, ó, logo, A, B e C são colineares. Lembrando que para eles serem colineares, o valor do determinante formado pelos pontos tem que ser igual a 0. Deu 0, então eles são colineares. Beleza? Agora nós vamos fazer o exercício 2. Então vamos lá, exercício 2. No exercício 2, ele pede para a gente determinar o valor de m para que os pontos A, B e C sejam colineares. Então quem que é o ponto A? O ponto A, vou reescrever aqui embaixo, ele é o ponto 2 e menos 3. O ponto B é o ponto menos 6 e 5. E o ponto C é o ponto M menos 5.
Então ele pede para determinar para que valor de m esses 3 pontos aqui vão ser colineares. Então, de novo, basta eu calcular o determinante formado por esses pontos, né? Então aqui nós temos o xa, o ya, o xb, o yb, o xc e o yc. Então vamos lá, agora basta a gente calcular o valor do determinante. Então de novo, pessoal. Então nós vamos ter 2 menos 3 e 1. Menos 6, 5 e 1. E m menos 5 e 1. Então, de novo, vamos calcular pelo método de Sarros, que é mais fácil. Mas dá para calcular direto também, se quiser. Então, vamos repetir as duas primeiras colunas. Então, vamos lá. De novo, quando eu faço no sentido da direita, eu mantenho o sinal, né? Fica mais. Então, vamos lá. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 1, 10. Então, tenho 10. Menos 3 vezes 1, menos 3. Menos 3 vezes m, menos 3m. E aqui eu tenho menos 5 vezes menos 6, 30. 30 vezes 1, 30. Então, mais 30. Agora eu vou fazer no sentido da esquerda. E aqui eu tenho que lembrar de mudar o sinal. Então, m vezes 5, 5m. 5m vezes 1, 5m. Trocando o sinal, menos 5m. Agora aqui, de novo, tem que lembrar de trocar o sinal no final. Então, menos 5 vezes 1, menos 5. Menos 5 vezes 2, menos 10. Trocando o sinal, mais 10. E agora aqui, a última coluna, a última diagonal que nós vamos fazer o produto. Menos 3 vezes menos 6, 18 positivo. 18 vezes 1, 18. Trocando o sinal, fica menos 18. Agora aqui que está o detalhe importante. Eu não quero que esses pontos sejam colineares? Sim. Se eu quero que esses pontos sejam colineares, então eu quero que esse determinante aqui seja igual a zero. Mas esse resultado aqui não é o resultado do determinante? Sim. Então eu quero que isso aqui seja igual a zero. Por que eu quero que seja igual a zero? Porque eu quero que os pontos sejam colineares. E para que os pontos sejam colineares, o valor desse determinante aqui tem que ser zero. Tudo bem? Então vamos lá. Agora nós vamos fazer os cálculos e determinar para qual valor de m isso vai acontecer. Então, 30 mais 10, 40. 40 mais 10, 50. 50 menos 18, 32. Então nós temos 32 menos 3m menos 5m vai dar menos 8m. Então 32 menos 8m é igual a zero. Agora eu vou passar o 8m para o segundo membro, trocando o sinal. Como está menos, quando eu passar para o segundo membro vai ficar mais. Então, 32 vai ser igual a 8m. E agora, para determinar o valor do m, eu divido os dois lados da equação por 8. Então, nós vamos ficar com o seguinte. 32 dividido por 8 é igual a 8m dividido por 8. Ora, mais 8 dividido por 8 é igual a 1. Então, esses caras aqui eu posso simplificar. Então, eu concluo que o m vai valer 32 dividido por 8. 32 dividido por 8 é 4. Então, o valor de m para que os pontos A, B e C sejam colineares é 4. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ajudado vocês. Valeu, até a próxima.